Milton? Tudo bem, Dani? Tudo. Tô com muita saudade de você. Ficar 20 dias, 23 dias colado com você. Foi intenso, Foi viu? intensa. Foi Eu intenso. até coloquei aqui que tipo, não tinha, nessa volta não tinha nenhum assunto específico para falar. Eu já coloquei aqui Aham, Índia, yoga e etc. O que a gente quiser tá. falar foram muitos dias de viagem. E acho que a gente tem muita coisa aí que a gente pode bater um papo e tal. É. Não sei Bom, nem por onde começar, não, viu? vamos começar assim, ó. Vamos começar pela. Eu acho que uma coisa que deu para perceber, porque a minha parte da viagem, você ficou lá 2 meses e meio, mais ou menos. Eu fiquei 2 meses, 2 dias. 2 meses e 2 dias. 2 dias, tá? 2 meses. Então você ficou 60 dias lá. Nos meus 23 dias, uma coisa que eu notei é que o formato da nossa viagem, a gente, por um lado, obviamente, a gente não pegou a Índia inteira, mas a gente pegou Aham, pontos da Índia de vários nordeste, noroeste, centro, aham, sul, e dá para ver uma diferença bem grande que ali com as suas particularidades daria para fazer uma comparação com o que a gente vivencia no Brasil de diferença, Nordeste, Sul, São Paulo, dá para fazer uma comparação mais ou menos desse jeito, né? O que você acha? sim, um pouquinho, né? Sim, Um pouco, né? Porque lá é muito mais, é tudo muito mais acentuado, né? mais intenso. Intenso, intenso e acentuado. Que eu posso dizer assim, a Índia e o Brasil têm muita coisa em comum. Muita coisa. Entre elas, diversidade étnica, diversidade linguística, muitas imigrações. O Brasil ele tem tudo isso. Então, o Brasil também, assim como a Índia, é um verdadeiro caldo de cultura. E também ele tem uma grande diversidade climática também, climática e geográfica. Então, da mesma forma que nós temos o Planalto Central, e a Serra do Mar é a escarpa do Planalto Central, nós temos a planície litorânea, a Índia acontece a mesma coisa. Então, eles têm o Planalto do Decão, o Himalaia em cima, a planície gangética, Ghats orientais e Ghats ocidentais, que é nada mais nada menos que a escarpa, né? Lógico que tem montanhas a mais, mas a princípio é a escarpa do Planalto do Decão. Então, é muito parecido, né? Percebe? No norte, o que nós temos? Nós temos a planície amazônica, que é o rio Amazonas, eles têm a planície gangética. O que falta lá para cima? A gente não tem o Himalaia. É Ah, isso. A aham. gente não tem Himalaia. Então, o Brasil e a Índia têm muita coisa em comum, mas só que na Índia é tudo muito mais acentuado. Muito mais acentuado. Do ponto de vista linguístico, a Índia ela possui 28 estados. Na sua formação como país, os estados não eram 28, eram 27. E esses 27 estados, cada um foi baseado no principal grupo étnico e linguístico da região. Então, de cara, tem 27 línguas. Línguas. E com escritas diferentes, com algumas correlações em comum. Por exemplo, o Tamil e o Telugu, ele se assemelha ao Devanagari. Assim, você olha a escrita, não tem nada a ver. O, o, Mas o Tamil, para as pessoas entenderem, o Tamil é mais falado no sul. no Então, sul, é a língua mais para o sul. E o Hindi sim. mais para o Mais norte, para noroeste. o norte. Mais para o norte. Então, o Hindi, por exemplo, eles usam o alfabeto Devanagari. E o Tamil e o Telugu são duas línguas do sul, assim como o Orissa, que fala lá no Nordeste, eles têm um alfabeto próprio, mas que tem foneticamente a mesma estrutura do Devanagari. Mas se você olhar, você não reconhece, não consegue ler. Então de cara, você já tem é muito mais intenso, né? Muito mais acentuado essa divergência linguística e cultural. Por exemplo, o Brasil ele tem diversas religiões, mas não tem aquele atrito, né? Da
convivência e das guerras que existiram na Índia, de invasão que, por exemplo, o Brasil não teve. Mas a Índia não teve a escravidão da maneira que o Brasil viu. Então, eles têm coisas em comuns, mas a Índia eu sinto que é tudo muito, muito mais acentuado. Então, uma coisa que eu melhorei, até eu gravei um vídeo falando disso, é como eles melhoraram, assim. De 2012, quando a gente foi para agora, realmente teve um desenvolvimento muito grande. Isso muito foi bem, só você bem ver claro, o aeroporto, bem claro, né, o aeroporto de Dehradun que a gente foi, aquilo era muquifo, não tinha nada. Não tinha nem banheiro direito. A gente chegou no aeroporto de Dehradun, que é o aeroporto que você pega para ir para Rishikesh, e tá limpo. É um aeroporto que não deve nada para qualquer pequeno aeroporto do Brasil ou do mundo. Sim. Não deve nada, um bom aeroporto. Todas as estradas sendo duplicadas, então assim, a Índia está mais limpa, tá suja pra caramba, eu não sei, mas está mais limpa do que era. Ó, eu vou falar aqui a minha opinião, né? Você ficou 60 dias, eu fiquei 20 e poucos. Sim. Então, assim, a minha opinião é que são duas coisas. A Índia, quando se fala, por exemplo, de limpeza, eu acho que a Índia ela está mais limpa, mas óbvio que tem, culturalmente, tem ações e tal que para eles é tudo normal. E está tudo certo. Mas eu sinto que eles estão mudando, está melhorando. Ele está num processo, entendeu? Mas, então, aí é que vem o ponto. Você não acha que nós estávamos, tanto você quanto eu, estávamos com a cabeça, com o coração mais aberto para a Índia dessa vez? Porque essa foi a minha percepção sobre mim, entendeu? Então, eu estava com o coração mais aberto. Então, eu não estava com uma carga pesada em relação à Índia. Pelo menos a minha sensação. Então, a gente estava mais leve, foi num outro contexto, num outro momento. Mas eu sinto que eles estão no processo. Por exemplo, Mumbai, nas principais regiões que eu estive, estava muito limpo, entendeu? Por exemplo, outras cidades como Bhubaneswar, que é a capital de Orissa, também era uma cidade muito limpa, muito limpa, muito organizada. Então, eu senti, por exemplo, dessa vez tinha muito menos buzinas, bastante, mas é muito menos. Essa percepção eu não tive não, Milton. Eu discordo de você. Depende muito da cidade, né? Sim, teve cidades que eu fui que quase não se buzinava, entendeu? Mesmo a Delhi, a impressão que eu tinha é que aquilo era ensurdecedor, né? Era muito. Dessa vez eles buzinavam quando tinha trânsito, entendeu? Mas foi menos, assim. Eu não tive essa percepção. E eu fui fazer uma coisa que eu fiz, que eu não fiz da outra vez, foi correr. Então eu corri, sei lá, alguns dias da viagem, eu acordei cedo, 6 da manhã e fui correr, inclusive em Delhi. E aí em Delhi, tava correndo tipo às 6 da manhã, era ensurdecedora a buzina. Então assim, tipo, eu não consegui ter essa percepção. Mas ao mesmo tempo, uma coisa que ficou claro para mim é eles vivem muito bem no caos. Eles se entendem no caos. Se entendem. Então, isso é uma coisa muito... Cara, é lindo de se ver, porque assim, o trânsito do jeito que as buzinas, seja lá o que for, eles se entendem no meio do caos. Se entendem, sim. E outra coisa que eu senti, por exemplo, falando... A Índia está mais segura, né? Quando a gente foi a primeira vez, tinha uma sensação de insegurança. Sim. Dessa vez, por exemplo, né, no grupo que eu estive com a rede, tinha muitos momentos vazios, assim, né? Livres. Então, eu saía para bater perna, eu com a Sofia, sozinho.
eu senti que a Índia está um país muito mais seguro, assim, você andava com mais tranquilidade, assim. Talvez porque eu tivesse me descolado depois de 2 meses, né? Mas Você pode já ser estava local, também. então. Eu já estava local, já estava comendo com a mão direita já. Então, eu senti assim que, por exemplo, um lugar onde a gente foi muito assediado por lojistas foi Khajuraho. Khajuraho, Khajuraho, que já é sim. clássico Já desde é a última vez. clássico lá. Sim. Mas em outras cidades, por exemplo, eu não senti tanto. Não senti tanto. Ah, não, Não senti. não. Mesmo Delhi, eu lembro de Jaipur, você saía do ônibus, tinha uma fila de gente Sim, atrás de você. sim. Não aconteceu isso em nenhum dos grupos. Mesmo Agra Nenhum dos também, né? grupos. Se pegasse Mesmo Agra a ali, era a entrada no Taj Mahal, então sempre tem. Mas, acho que uma coisa que a gente pegou, e isso também Uhum. é compreensível, Uhum. é que a gente pegou o pós-pandemia. Então, eu acho que o Khajuraho estava acentuado, que já Estava é uma coisa meio acentuado, clássica, né? estava Sim, acentuada porque é pós-pandemia. A gente foi um dos primeiros grupos a sim, chegar na Índia, grupo sim, grande. sim. Outra coisa que eu notei, por exemplo, com relação a 1 mês de diferença entre as duas viagens, né? A viagem que eu fiz com o seu grupo, a viagem que eu fiz com o grupo da Rede de Rose. A diferença de clima. Cara, janeiro é de bater os dentes, assim. A Frio. gente pegou 5 graus em Delhi. Então, porque assim, a gente deu 5 em graus, cara. dezembro, além do clima, uma coisa que a gente deu muita Sim, sorte. Em dezembro a gente deu muita sorte em tudo, assim, porque sim. não tava com neblina em lugar nenhum. O próprio Taj Não, Mahal, que da outra vez a gente foi, não estava tava. cheio de neblina, Sim, dessa vez não tava. Então não tava. a gente deu muita sorte mesmo. A gente pegou um clima muito bom, mesmo em Chennai, Uhum. que eu tinha certeza. Eu achei que a gente fosse pegar chuva. A gente não Que é até pegou. uma A coisa gente não pegou para a gente chuva. falar para as pessoas que você falou a gente estava falando da diferença entre sul e norte, diferença de língua, diferença de cultura, de forma até de enxergar, diferença da cor da pele das pessoas, tudo é muito diferente o sul e o É norte. muito diferente. Mas uma das coisas que você falou de clima, que existem as monções, que é num período de tempo, só que no sul as monções acontecem em outro período de tempo. E quando a gente foi, a Mas, gente estaria na época das monções no sul. na realidade, aqui o sul, principalmente o sudeste, tá? Principalmente o sudeste, ele tem duas monções. Ele tem a monção tradicional, que é de verão, tá Junho certo? a setembro. E isso. Começa no fim de maio e vai até setembro. E, no fim, o que acontece? Quando muda o vento, porque você tem um sistema de alta pressão, você tem um verão que rachar. Daí o Planalto de Decão é pedra, né? Um lugar árido, né? Daí o que acontece? O ar sobe, você faz um sistema de baixa pressão, e daí o ar do lugar frio vem para o lugar quente, né? Então ela vem do oceano, vindo do Oceano Arábico, e sobe. Mas quando começa a chover, esfria. No que esfria, muda o sistema de pressão. E daí você tem a chuva vindo lá da região do Golfo de Bengala em direção toda a costa leste. E isso acontece no inverno. Tá? Nesta região especial, que é a região de Tamil Nadu, principalmente, que é Chennai, ali tem a chuva. Também, Tiruvannamalai, daí lá para cima, na região de Bangladesh, tá certo? Chove, não tanto quanto a monção de verão, mas chove também. E a gente deu sorte, a gente chegou, eu principalmente, que fui aí 15 dias antes, eu levei capa de chuva, capa de câmera, capa de bolsa, porque eu falei, tô ferrado, vou pegar chuva. Não peguei. Então, o grupo deu muita sorte mesmo. A gente pegou um dia de chuva e que a gente nem tomou chuva, porque a gente estava dentro do ônibus, né? satsanga do Ramana Maharishi, no Ashram. Ah, sim, do Ashram. E aí foi esse Exato. dia que a gente estava dentro foi esse dia. do evento e choveu, mas a hora que saiu, acabou, já não tinha chovido mais. Exato, exato.
E Milton, o que que você, assim, o que que para você, 60 dias, você foi para muitos lugares, dois grupos diferentes, depois mais os períodos sozinho. O que que você tem algumas coisas que te marcaram muito, assim? Porque para mim algumas coisas marcaram muito, mas uma em especial, eu já tinha gostado muito de Rishikesh em 2012, mas dessa vez Rishikesh para mim foi muito o ápice da viagem, assim, foi muito marcante Rishikesh. A cor do Ganges, da vez que a gente estava, sei lá, eu ter feito o rafting, que eu esperava uma coisa e foi 1000 vezes melhor, tipo, ficar dentro do Ganges, dentro da água. Então, assim, para mim foi muito marcante. O que que para você foi pontos ou ponto que para você foi tipo isso aqui foi demais assim na viagem nesse período que eu estava indo? Tá, então vamos falar de Rishikesh nesse momento. Meu primeiro impacto de Rishikesh odiei. Odiei Rishikesh, odiei a cidade, odiei Dessa aquele vez ou monte de 2012? gringo. 2012. Tá. 2012. Daí, quando eu fui com você, foi atenuado. Tanto que teve um dia que vocês foram para lá e eu nem fui, né? Eu Sim. fiquei no hotel, Você fiquei foi pro fotografando, o Satsanga no lugar era Shivananda lindo. Ashram à noite. Isso, daí eu fui à noite só para o satsanga do Shivananda Ashram. Daí eu fiquei trabalhando lá no hotel. Por quê? Porque eu não queria ir para a cidade. Tá? E principalmente por causa da invasão cultural, né? Aquele monte de gringo, aquele monte de ashranzinho e professorzinho vendendo yoga baseado, aquilo lá me incomoda. Me incomoda profundamente. Não que eles não tenham direito de ganhar a vida deles, mas eu, na minha fantasia de ocidental, indo para a Índia pela primeira vez, ver aquilo me incomodou. Paciência. E me deu uma rejeição à cidade. Tá? Essa última vez, eu estive 3 vezes, né? Na última vez que eu estive em Rishikesh, eu tive sorte, porque estava muito frio. Já era janeiro, no meio de janeiro, então já não é um momento de temporada. Então a gente pegou uma Rishikesh vazia, só tinha local. Então as ruas estavam vazias, as lojas estavam vazias, só com as pessoas locais. Então eu pude caminhar com calma, conversar com as pessoas, bater foto, descobrir lugares, descobrir 2 cafezinhos deliciosos lá em Rishikesh, que você podia entrar, um deles você subia, ficava de frente para o Ganges, e via a estátua de Shiva, e via o Ganges, e tomava um café gostoso. Eu nem gosto de café, eu tomava um chocolate quente com leite de amêndoa. Não, é impensável, né? Em Índia, você tomar um chocolate quente com leite de amêndoa num café olhando o Ganges. Isso há 3 anos era impensável. Eu consegui fazer isso em vários lugares. Vários lugares. Então foi muito legal. Foi muito legal. Então você percebe que eles estão em um processo de mudança assim, alto, né? E daí eu senti que eu pude curtir Rishikesh e mudei meu posicionamento. Tá? Mas eu jamais, mesmo o arte no Parmat, que normalmente é lotado, não estava cheio. Tinha bastante gente, mas não estava do jeito que a gente foi, porque tinha aquela plataforma lotada, telão. Não, tinha só um grupo reduzido ali na parte central. E não tinha nem o telão, então. Não tinha nem telão, não estava lotado as laterais, não, só tinha a região central. Então, pra você ter ideia como estava vazio. Então aquilo foi muito bom para mim, para minha mudança de paradigma. Né? Outra coisa que eu fiz sozinho, né? Eu peguei a Sophie, a gente tentou ir no ashram dos Beatles, mas eu cheguei lá e eles estavam fechando. Isso era umas 3h30. E daí não deu para a gente ver. Daí eu atravessei a ponte e peguei um tuk-tuk para Triveni. E em Triveni tem outro arte, que é um arte onde só tem gente local. Grande também, mas ele é mais organizado que o do Parmat. Tem uma estátua de Shiva recebendo Ganges gigantesca, linda. Tem a ele, Parvati, o Ganges descendo, ele com os cabelos assim para cima. Eu devo ter postado essa foto no Stories. E lá, justamente na confluência de rios, né? E lá no Triveni
você tem um outro arte muito bacana, muito bonito. Eu pude tirar boas fotos lá e só tinha eu e a Sofia de Ocidental. Ninguém mais. Ninguém mais. Se saiu para ir voltar para o hotel, 200 rúpias. 200 rúpias, tira um zero e divide por 2, dá R$ 10. Muito barato, né? Muito barato. Muito barato. Agora, o que mais me marcou, assim, daí são coisas e lugares muito distintos, né? São Sim. coisas e lugares muito Uma distintos. parte, já que você está falando de lugares, eu acho que Rishikesh, uma outra coisa que me chamou a atenção, além, obviamente, do Ganges, porque Rishikesh tem 3 coisas que me chamaram a atenção. O Ganges, o arte, dessa vez, eu gostei muito do Parmat, gostei muito gostei do ashram em si, eu fui lá. Ele é bonito, né? Ele é um ashram bonito, organizado, tipo, vivo, né? Via a forma de refeitório deles, gostei bastante. Sim. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi o ashram do Beatles, né? Que é desativado e tal. Sim. Mas me chamou muito a atenção, gostei bastante, assim. Sim. Foi um passeio bonito que a gente não tinha feito, né? Exato. Não conhecia. Exato. Então, por exemplo, o raft no Ganges eu não fiz com vocês, eu deixei para fazer com a segunda turma. E, assim, é um negócio muito legal. Assim, foi bem legal. Eu até estava bem gripado no dia, mas mesmo assim eu entrei na água, entrei pouco, mas entrei. A Sofia adorou. A Sofia foi na ponta do bote, a Sofia é minha filha. Foi na ponta do bote, teve um momento que bateu uma onda, ela foi arremessada para fora, né? Pá! Daí foi o caiaque resgatar. No momento inicial, o pai ficou com o coração na mão, né? Mas olha, os caras são muito organizados. Sim. Tinham 3 caiaques juntos, questão de segurança, assim, muito, muito organizados, muito bem feito. Tem nos momentos de calmaria você poder entrar dentro do Ganges, e o lugar é limpo, você tá lá e descontrair, e voltar por bote, e eles organizarem tudo, foi um negócio muito bacana. Outra coisa bacana também de Rishikesh, tem um trekking, que é diferente daquele que vocês fizeram, que ele vai, lembra do Kunjapuri Temple? Ele sai do Kunjapuri Temple, leva umas 4 horas, e você desce o Himalaia até o Ganges. E lá você tem a van que pega a gente e traz para o hotel. Também foi um negócio muito legal, porque a paisagem é incrível. No meio do caminho você passa por uma cachoeira, a gente nem estava com roupa. Cara, eu entrei de cueca, meu. Tirei a camisa, tirei a bermuda e entrei na cachoeira com uma pequena lagoa, né? Da queda da água, você entrava ali. Água cristalina também, muito gostoso. Então, Rishikesh, essas 4 coisas foram bacanas, né? Que é o caso, você poder ter uma Rishikesh mais vazia, mais fria, mas mais vazia, você poder estar nos lugares com calma. O ashram dos Beatles, o rafting, o trekking, foram coisas que, sim, valeu a pena. Com relação a ashram, o que eu notei? No segundo grupo, não sei como o Luiz lá, ele conseguiu uma aula com o diretor do Shivananda Ashram. Uma aula. Daí a gente chegava e falou, o que vocês querem saber? E daí, cada pergunta que você fazia, o cara... Daí eu lembro, o Luiz, ele perguntou, o que você acha dos conceitos associados ao yoga? Daí o chefe mosteiro lá não teve dúvida. Virou para ele, que pergunta é essa? Isso não faz o menor sentido. Conceitos e técnicas é yoga, tá tudo junto. O que você está perguntando aí para mim? Daí um aluno levantou a mão e me fala um pouco sobre Kundalini. Daí o chefe lá virou, o monge virou e falou, olha,
Depois você tiver maturidade, a gente conversa sobre Kundalini. Agora você não está pronto para falar sobre isso, tá bom? Então você tem que comer muito feijão com arroz. Ele falou com essas palavras, falou em inglês, com outros termos, mas com a mesma rispidez, direto. Rispidez, né? Direto, assim, ó. Pá. Olha, você é aluno, você quer falar sobre Kundalini, você nem faz asana direito. Você tem muita coisa para aprender. Então, daí, eu também fui cair na besteira de fazer uma pergunta. Nem foi uma pergunta, foi um pedido, né? Me conta um pouco sobre a sua história. Quero conhecer um pouco mais sobre você. Ele falou, minha história, isso é irrelevante. Faz o menor sentido. Saber a minha história, isso não é importante. Minha história é como a história de qualquer ser humano. Isso não é importante. Não vou falar sobre isso. Outra pergunta. Então você vê nitidamente como é que é a relação mestre-discípulo, né? Principalmente naquele contexto, que é o contexto monástico. Tá? Também almocei lá no Shivananda Ashram. Era uma comida simples, gostosa, a gente comeu lá no refeitório, tranquilo, mas o Shivananda Ashram estava vazio. Daí você sai, atravessa a ponte, vai no Parmati está, ó. Lotado. Lotado. Então, o que acontece? A linguagem... Isso quer dizer que o Shivananda não tem conteúdo? Tem. Tem tanto conteúdo quanto do Parmati, talvez tenha até um conteúdo guardado por causa dos mestres da linhagem, né? Que talvez o Parmati não tenha. Talvez, não fiquei 3 meses dentro dos ashrams para saber. Não foi o intuito dessa viagem. Mas, se a linguagem não é linguagem falada de uma maneira que é compreensível para o público que está chegando, você vai ficar às moscas. Não tem jeito. Não tem jeito. A linguagem tem que ser uma linguagem acessível. Uma coisa que eu achei em relação ao Parmati, hoje, então se eu faço uma comparação entre o Shivananda Ashram e o Parmati, por exemplo, eu acho que o Parmati ele tem mais a ver comigo, como ser humano, como indivíduo. Então, passa uma alegria, uma vibração diferente Sim. do que eu senti no Shivananda Ashram. No Shivananda. Agora, você fala isso porque você não conheceu do Yogendra. Pode ser. Não conhecia. Cara, o ashram do Yogendra é incrível em Mumbai. Ele é incrível. Ele lembra muito a maneira do nosso trabalho. Muito. Ele é muito parecido com a gente, Boris. Muito. Com relação à maneira de pensar, de execução. Fiz aula de asana lá, então a maneira de executar os asanas, a maneira de... Tive aula de Samkhya, então a maneira que eles falam de Samkhya, a biblioteca, os tipos de... Foi até incrível, porque eu entrei na biblioteca deles e fui olhando, esse livro tem, esse livro tem, esse livro tem, esse livro... Então você via que tinha uma coincidência de gosto e de pensamento. Então, por exemplo, o Yogendra seria um lugar que eu iria ficar uns 2 meses. E ficar para aproveitar o ashram. Não sei se chegando lá eu vou aprender mais do que eu sei, mas simplesmente para ter contato e conversar. Então, 1 minutinho, preciso fechar a janela que está chovendo. Já volto. Quem está aí ao vivo, se quiser fazer alguma pergunta, a gente está falando sobre a viagem da Índia. Eu estou encontrando com o Milton pela primeira vez. Ele voltou agora há pouco da Índia, eu voltei no finalzinho de dezembro. Então, se você tiver alguma coisa que você queira perguntar, manda pergunta aqui que a gente vai conversando. E aí, sobre Índia, sobre yoga, à vontade, tá? A gente está voltando às lives quinzenais, eu e ele. E aí eu peguei esse tema aqui dessa vez, porque acho que é algo que a gente vivenciou aí agora, recentemente, né? Então, de todos os ashrams que eu visitei, a gente visitou do Ramana Maharishi, a gente visitou o Parmati, a gente visitou o Shivananda, teve mais
Mas Você foi no Aurobindo. Deve ter ido no no Aurobindo, né? Aurobindo, no Aurobindo, que também é mais parecido com o do Yogendra, mas ainda não é igual. O que eu mais me identifiquei foi Do Yogendra. o do Yogendra. Tem um trabalho que lembra o meu trabalho. Então, você olha, Narciso viu o espelho, Narciso se identifica, né? E gosta. Então, é mais ou menos por isso. Quer dizer que os outros têm um trabalho ruim? Não. Quer dizer que eu me identifico mais com a forma que a mensagem é falada, com que as técnicas são executadas, e foi o do Yogendra. Inclusive, achei uma tese de mestrado ou doutorado do Sri Yogendra, do ancião, do fundador, que ele fez um trabalho semelhante ao trabalho que eu estou fazendo. Ele pegou o Shantiparva do Bhagavad Gita, do Mahabharata, e selecionou e procurou todas as técnicas de yoga que tem lá. E começou a dissertar sobre isso. É um livro incrível. Eu cheguei a pegar, a folhear, é um manuscrito ainda, está na biblioteca deles. São 2 livros incríveis. Esse é um deles, um outro foi feito isso junto com as Upanishads, que é o trabalho que eu estou fazendo agora, que está pronto. Está pronto. Mas não está fotocopiado, não tá, só tem 1 ou 2 exemplares naquela biblioteca disponíveis para consulta e não foi editado, e eu não acreditei nisso. Lógico, não é um livro não é um livro de historinha, né? É um livro de estudo. Talvez não seja um livro comercial, cara, mas aquele livro não está editado, aquilo é uma judiação. Uma judiação. Eu fiquei louco, né? Porque eu ia para lá para ficar um mês só para ler aquele livro. Só para ler e fazer anotação. E a gente estava falando do que mais chamou a sua atenção, o que mais, dessa vez, te fez aí curtir a viagem, esses 60 dias. Além de Rishikesh, o que mais que te chamou a atenção? A experiência mais legal que eu tive foram 2 experiências muito legais. 2. Essas 2 foram experiências, né? Não foram lugares. Uma delas foi em Tamil Nadu. Eu estava com o guia, um senhor de 78 anos de idade. 73, o guia que eu conheci quando a gente chegou. Isso, aquele senhor, que é o Radhakrishna. Um senhor incrível, a gente pôde conversar muito durante a viagem. Ele me levou a lugares muito bacanas, assim. Me deu acesso ao templo a lugares que outras pessoas não teriam. Tá? Daí, teve um templo chamado Tiruvelvikut. Acho que esse é o nome. Tiruvelvikut. É um templo no meio do nada. Você pega umas estradinhas assim, só de um carro, vai entrando no meio do mato e chega num templo, um templozinho. Aquele templozinho é um templo que ele é dedicado a uma manifestação de Shiva e de Parvati que está associada ao casamento, às relações matrimoniais. Tá? E daí e lá tinha uma estátua de Shiva, Nataraja, que era do século IX, século X depois de Cristo. Eu queria fotografar aquela estátua, por isso eu ia naquele templo em especial. É um templo super pequenininho, do meio do mato, não tinha ninguém. Na frente do templo tinha um lago, grande, razoavelmente limpo, e o templo era super pequenininho. Daí a gente chegou, estava fechado, tinha que esperar a hora de abrir, esperamos, abriu. Entrei no templo, o sacerdote ainda não estava lá disponível, daí eu tirei os sapatos, entrei, eu e o guia, a gente chegou bem na frente do linga, né? O linga estava assim a 2 metros diante de mim, bem na porta de entrada do Garbhagriha, só não entrei dentro do Garbhagriha. Garbhagriha é aquela parte do templo que é fechada, né? Parece um dolmen, todo de pedra, parece um útero de pedra.
ali tinha um linga, daí o guia falou, faça o seu pedido, né? Porque normalmente o hindu, quando ele vai, leva o puja e leva um pedido. E aquele lugar é um lugar associado a casamento. E daí eu simplesmente falei, em voz alta, agradeci a Shiva, né? Obrigado, Shiva. Estou aqui, mas eu não tenho nenhum pedido para fazer. Eu estou aqui para agradecer, porque mesmo que todos os relacionamentos tenham problemas, o meu relacionamento é muito feliz. Eu sou muito feliz com a minha esposa. Muito obrigado. Nesse momento, pareceu assim que o ar começou a vibrar, as paredes... Lógico que a impressão é minha. A parede não estava vibrando, o ar não estava, mas foi eu comigo mesmo. Senti a pele arrepiar e o guia começou a chorar. O vozinho começou a chorar do lado e parece que o clima e tudo mudou dentro daquele templo. É como se o lugar tivesse transformado em um lugar especial naquele momento. Até o motorista, quando entrou, ele entrou e ficou quieto. Algo tinha acontecido. E realmente algo aconteceu naquele momento. Não sei se foi ele, mas algum de nós gerou alguma coisa, alguma energia emocional, mental que contaminou o ambiente. Então essa foi uma experiência especial que eu tive no templo. É engraçado, né? É um templozinho de nada, no meio do nada, sem a menor importância, expectativa. E às vezes você vai naquele templo gigante e não acontece nada. Tá? E para a maior parte das pessoas não acontece nada mesmo. Outra experiência muito interessante foi em Bhubaneswar. Bhubaneswar tive Bhubaneswar, em Orissa. Bhubaneswar tem um dos principais templos de Shiva, um templo gigantesco. E tem um museu onde tem o Shiva de Asanapati, que é um Shiva que é do século III, ou século II, é um Nataraja do século III e século II, que eu tinha que ir lá para o museu, para fotografar aquela imagem mais umas 2 ou 3. E depois fui nos meus templos. E eu achei que fosse chegar chegando e entrar no templo. E o guia, o Pravat Kumar, que é um guia muito legal, principalmente porque ele tem conhecimento das escolas tântricas. Ele tinha esse conhecimento, que isso é comum em Bhubaneswar e no Assam. E o professor dele é um Sadhu Agori. Então, pude conversar muito com ele sobre mantra. E ele conhecia muito mantra. E eu também, a gente teve um relacionamento muito interessante. E daí, a hora que eu fui entrar no templo, ele falou, não adianta, só você nascer hindu. Não vai ter jeito, você não vai entrar nesse templo. Tem muita gente que não vai gostar, vai dar pau, vai dar problema, e não adianta. Imagina a minha tromba, né? Com um pico, assim. Daí ele foi me mostrando os lugares e eu já fui me arrastando, né? E daí eu lembro de ter falado, essas regras não foi Shiva que criou, foram seres humanos, viu? Ele deu risada, né? Fez assim, mas não tinha o que ele pudesse fazer também. É a regra daquele templo. Não entra, não tem jeito. Daí eu fotografei por fora, e daí ele mostrou um outro, daí eu fui num outro templo, daí eu estava lá por fora, daí veio uma imagem de Durga, e eu comecei a vocalizar um mantra, uma série de mantras que são específicos para Durga, né? E daí o Brahmane que cuida daquele templo me viu vocalizando. O nome dele é... Oh, meu Deus. Eu tenho ele aqui. Deu branco. Mihir Mahopatra. Mihir Mahopatra, o nome dele. Daí ele me viu vocalizando, ele olhou para o guia, quem é esse cara aí? Com roupa de ocidental, cara de ocidental, e vocalizando este mantra em especial aqui. Daí ele falou, é um estudioso do Brasil, leu tal Purana, ele conhece sânscrito e tal. Daí o Brahma me captou, me levou
levou para dentro do Garbhagriha e foi sentado do lado do linga. E daí a gente começou o puja. Daí a gente fez o puja dentro do Garbhagriha para o linga de Shiva, colocando folhinha de betel, fazendo abhisheka, colocando folhinha. Então eu pude ver exatamente todas as etapas do puja. Daí a gente vocalizou num determinado momento Linga Shtaka, que eu sabia de cor, o Shiva Tandava Stotra, que eu sabia de cor, graças a Deus. Entendeu? Graças a Shiva, eu sabia. Ele pegou justamente aqueles stotras que eu sabia, aquele Shtaka que eu sabia. Então eu pude acompanhar o puja quase que inteiro. Até que ele completou e a gente saiu. E eu pude ver que meu livro de puja, ele está perfeito, ele está certinho. Então eu pude comparar aquilo que eu escrevi com aquilo que existe na prática. E ele nunca viu meu livro, não sabe o que ele escreveu sobre puja, e ele fez exatamente as mesmas etapas e as mesmas partes. Que legal, hein? E essa foi outra experiência, assim, foi incrível, foi deliciosa. Essas duas já valiam a viagem inteira, sabe? Que legal, então. Uma coisa que também que me chamou a atenção foi o Rajastão, que a gente não tinha ido da outra vez. Eu gostei muito. E principalmente o templo, dentre os templos que eu fui, o templo jainista de Ranakpur achei incrível. Você sabe que eu fui em Palitana, né? Logo que é outro ponto importante do jainismo, Palitana. Que é um conjunto de templos em cima da montanha. São muitos templos jainistas em cima da montanha. É incrível, mas Ranakpur é mais bonito. É mais bonito. Tipo, foi uma coisa que eu não esperava, não esperava ir naquele templo. E realmente é algo fora da expectativa. Sim. Realmente fora da expectativa. E sem contar que o templo jainista, os lugares jainistas são um lugar que característico do jainista, né? Dá uma sensação de paz, né? É impressionante. Você entra, você dá vontade de sentar ali e ficar ali numa boa, uma sensação de bem-estar, de paz, de segurança, Sim. E isso é característico de todos os templos jainistas. Todos os que eu fui, mesmo aquele de Khajuraho, que dá justamente essa sensação, a sensação de bem-estar e de paz. É característico da filosofia jainista, né? Para você ver como emoção e pensamento impregna no ambiente, né? A mesma coisa ao contrário. Rishikesh é um lugar incrível, mas você tem um monte de gente toda cheia de emoções e pensamentos, todos caóticos. Quando chega naquele lugar, eles distorcem a energia natural do ambiente. Natural do ambiente. Então, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, ele constrói o ambiente ao nosso redor. E atrai aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando. Feito imã. A gente falou de comida. Desde a outra viagem, dessa vez, eu como em qualquer lugar e etc. Como é que foi o Milton nos 60 dias? Comeu em todos os lugares ou estava mais restrito? Cara, eu comi em todos os lugares. Comi em todos os templos. Alguns templos de Vishnu, por exemplo, você coloca a mão direita, né, desta forma, e eles dão uma água saborizada em folhas de tulsi, que é uma espécie de manjericão. Tá? Tem o mesmo sabor. Cara, não tinha dúvida. Blupt. Depois você recebia o prasada, muitas vezes era o lote, que era um bolinho doce de trigo, também. Comia, e assim, comi em ashram, comida muito simples. Comi em restaurante de estrada, assim. Não aquele restaurante que a gente parou, que era bonito. Não, é restaurante assim. Restaurante que eu fui em alguns momentos com você. Em alguns momentos. Isso. Eu estava com o Lucas, eu preferi não ir. Fiquei
com o Lucas no restaurante do hotel. Mas porque eu também sabia que ia fazer isso sozinho muitas vezes. Em algum momento você ia ter que Em algum fazer. momento eu ia ter que fazer. Então teve um restaurante muito simples no Gujarati, um lugar onde não tinha nada. A gente parou aberto, ele cozinhando assim, a céu aberto. A cozinha era na rua. Aí eu sentei, comi lá e estava muito boa a comida, bati foto das pessoas, eles ficaram felizes, foi tudo bem. Assim, não tive problema. Não tive Você sabe, nenhum problema. você sabe que até eu dei um curso aqui há 2 semanas, que foi um curso prático e um bate-papo sobre a Índia, sobre viagem e tal. E aí eu já divulguei que quando eu fui em 2012, depois que eu voltei de 2012, eu falei assim, cara, não volto mais para a Índia, vou ficar um tempo sem voltar para a Índia e tal. Aí acabou que 2022 fomos para a Índia de novo. Então agora eu já marquei 2025, eu vou voltar para a Índia. Daqui a 3 anos. Você e a rede, vocês combinam, né? Índia e Butão eu vou fazer. Eu acho que é muita coisa, Boris. Não, vou fazer a parte mais norte da Índia, Lé, etc. e Butão. Eu estou pensando em voltar em abril do ano que vem. 2024. 2024. Em abril de 2024, porque eu vou para Ladakh. Vou fazer Ladakh e Kedarnath. Então eu vou fazer Himachal Pradesh. E a melhor data é justamente maio, de abril a junho. É a melhor data para ir, porque não é muito frio e também não chove tanto. Então tem que se ir nessa data. E eu pretendo voltar todo ano. Que legal, fiquei feliz. Vou voltar todo ano. Mas daí quando eu voltar, eu pretendo fazer uma parte sozinho e uma parte com grupo. Sempre. Uma parte sozinho e uma parte com grupo. Daí essa a parte sozinha, eu não vou fazer uma viagem como eu fiz dessa vez. Em muitos lugares. Assim, a Índia inteira foi desgastante. 2 dias, 4 horas de carro. 2 dias, mais 2 horas de carro. 1 dia, 5 horas de carro. Não, eu quero fazer... Corre para o aeroporto, pega um avião para um ponto a outro da Índia. Não, eu quero fazer uma viagem na qual eu quero conhecer o estado. Ficar poucos lugares, muitos dias. Poucos lugares, muitos dias, lugares específicos que eu quero conhecer na Índia. E que eu quero ficar. E daí faz o roteiro do grupo, né? Depois faz o roteiro do grupo. Porque o grupo normalmente vai com pessoas que vão inicialmente, né? Que vão a primeira vez. E tem coisas que eles têm que conhecer, né? Tipo Agra e Taj Mahal. Conhecer. Agra, Taj Mahal, Khajuraho, a parte do Rajastão, que é Jaipur, Udaipur e Jodhpur. Isso faz parte de um primeiro contato com a Índia de qualquer um. Então, daí eu faço com o grupo, né? Daí eu ensino, converso, dou aula, dou uma prática ou outra. Muito legal. Para o grupo, pretendo fazer isso. Daí... E pretendo voltar todo ano. Muito legal. Até completar todos os estados. Então, pelo menos 20 vezes eu vou para a Índia. Então, eu coloquei 2025 porque esse ano eu já estou... setembro a gente já está com a viagem esgotada para Bali, né? Para Bali, né? Bali, que é uma coisa que eu não sabia, culturalmente, eu não sabia que é a única ilha da Indonésia que é hinduísta. Hindu. Hindu. E lá os templos são abertos, viu? Mas Sim. Você vai reconhecer. Sim. Você vai reconhecer a presença do hinduísmo lá. E aí, Ele provavelmente... Aí eu vou dar um ano de espera e aí 2025 Índia. Tá. Eu, por exemplo, eu preciso me restabelecer financeiramente, senão eu já ia no fim do ano. Depois de 60 dias na Índia, Milton. Financeiramente. Eu gastei tudo que eu podia. Não foi só eu, né? Foi eu, filho e filha, né? Tem isso. Exatamente. Tem isso, né? Não foi um só, né? Não foi um só. E assim, é o tipo de viagem que não dá para você ir... Até dá,
para você ir totalmente desacompanhado. Sim, quem eu encontrei lá foi a Luciane Rocha, lembra dela? Sim, Ela está sim. viajando pelo Ah, mundo e a gente se encontrou lá na que Índia. legal, Ela encontrou, nos encontramos em Jaipur. que legal. Cara, ela tá indo de hostel, Aham. tá ficando em hostel. Então ela vai escolhendo os hostels, tem um amigo aqui, outro ali, e ela tá indo. Tá fazendo a viagemzinha dela, com baixo Ah, e custo. a Nai, Até passa né? aperto, né? A gente A encontrou Nai com a também. Nai e com o Rosué, né? Sim, encontramos com a Nai e com o Josué. Mas aí passa mais perrengue, né? Eu não sou um ser humano que gosto de... Eu passo aventura, mas não passo perrengue. Passar É, dificuldade... sim, Não, não dá. a viagem que eu fiz, né, que você foi junto, Uhum. a próxima que eu quero fazer para lá, tipo, eu não tô, para ir com grupo, eu não tô na vibe de fazer hostel e tal. Não, não. Não, Por eu exemplo, prefiro gerar essas experiências. Tipo, a experiência que a gente sim, teve em Rishikesh, no Taj de Rishikesh, foi foi incrível. incrível. É um Então, hotel incrível. É um ah, hotel incrível. Aliás, os hotéis, a hotelaria que você pegou, foi uma hotelaria incrível, incrível, incrível. Eu senti que a rede ela maneirou na hotelaria dessa vez. aham. Mas foi ruim? Não foi, olha. A gente ficou Não, no tem muitas Meridian, opções tem boas, muitas viu, Nilton? opções Eu boas. acho que esse Tem muitas crescimento que opções você boas. falou da Índia, eu acho que está Sim, nos hotéis dá para sentir isso também. sim, dá. Então, o Meridian de Delhi, ele é perto do Imperial. A vantagem, como ele é perto, ele dá uns 800 metros do Imperial. É que você vai a pé para tudo. Você vai a pé para o Cottage, para a praça, para o India Gate, então você vê tudo a pé. E isso é uma Sim, vantagem, assim. Você poder ir fazer compra, ir olhar as lojas, ir conversar com as pessoas, sair para comer fora do hotel sozinho. Então isso é uma vantagem. eu vou te contar uma coisa que você não sabe. Ah, E aí contar para quem está aqui, né? A gente, o nosso grupo, ele saía, você saiu antes, o nosso grupo saía no dia 20 e voltava para o Brasil, 20 de dezembro. aham, No dia 19, teoricamente, a nossa estadia no Oberoi de Delhi era até dia 19. E eu aham, decidi, tipo, eu não vou gastar mais, vou dar uma economizada. Então, a princípio estava caro a diária no Oberoi e tal. sim, E eu falei, vou dar uma economizada. E lá atrás, quando eu fechei a viagem, então eu falei assim, dia 19 para o dia 20, eu vou num hotelzinho do lado do aeroporto. E beleza. Só que aí acabou que a gente conseguiu uma diária extra mais barata, mas mesmo assim eu já tinha pago o hotel, eu não quis, eu e a Ju. E o sim, restante que já tinha reservado também acabou, deixa aí, foi tão barato, deixa aí, e a gente vai ficar no sim. Oberoi. Então, praticamente o grupo inteiro, inclusive seu filho, ficou no Ficou Oberoi, no Oberoi. e eu e a Ju fomos para esse hotel. Nilton, surreal. Para bom ou para Para ruim? ruim, para ruim. Surreal, É, mas imaginei. surreal. Imaginei. Assim, não é uma coisa, tipo, é surreal. Então, depois de 20 e tantos dias, a gente estando em lugares muito legais, e não é, tipo, frescura. Eu sou menos fresco, você sabe, tipo, meu, comi em todos os lugares, se tivesse comer na rua, como Sim, na rua, mas assim, surreal. Se eu tivesse que sim. ficar ali 2, 3 noites, minha viagem tinha ido para o brejo, Para o assim, Brasil. de... Eu peguei uns lugares assim. Então, quando eu cheguei, assim, não sei se a gente tem tempo ainda. Eu Fala estou aí, empolgado falando. conta aí a última coisa, a gente termina. Quando eu cheguei, assim, o que eu pedi para a agência? Não acho que foi um erro da agência. Tá? Pedi eu quero um hotéis na categoria 3 estrelas, tá? Na categoria 3 estrelas, mas o mais importante para mim é motorista e guia. Eles têm que ser os melhores. Aham. Você pode gastar dinheiro com isso, mas eu não. Os hotéis podem ser ok, assim. Daí dependia da cidade, cara. Se a cidade era maior, você tinha um hotel bom. Se a cidade não tinha nada, provavelmente aquele era o melhor hotel da cidade. Então, em Chennai, eles economizaram mesmo. Então, ao invés de eu ficar no Trident, que era um hotel Razoável, 5 estrelas, né? sim. Razoável,
eles pegaram um hotel mais perto do aeroporto, porque eu cheguei no hotel às 2 da manhã. Aham. Às 6 da manhã eu saía para o aeroporto. Então era 4, 5 horas, era tomar um banho. Mas eu entrei no hotel, tudo era feio. A entrada era feia, a rua era horrível, parecia uma favela. Daí eu entrei no hotel, o cara estava dormindo na mesa, o recepcionista estava dormindo na mesa. Daí Experiência que eu tive. o cara do guia acordou ele assim, daí o cara foi lá abrir o quarto. A hora que abriu, apareceu um túmulo, né? A hora que abriu aquele quarto, aquele cheiro de mofo, assim. Pá! Daí eu fui para outro quarto igual, um cheiro de mofo, daí coisa quebrada, coisa sem funcionar, Não, chuveiro ruim. roupa de cama, é assim, ó, a roupa de cama que estava no que eu estava era assim, aquela roupa de cama é a mesma de um mês atrás. Um mês atrás, exato. Daí, muito ruim. Olha, eu fiquei em hotel ruim. Teve um que eu falei, esse não dá, eu vou para outro e pago. Teve um numa outra cidade que também era uma cidade era só para dormir. Porque eu peguei 3 horas de viagem e tinha sido depois uma experiência terrível. Foi num templo. Assim, o templo era legal, mas foram 5 horas de fila. Depois eu conto essa aventura. Foram 5 horas de fila, assim. Sabe? Multidão, assim, ó. Tanta gente, assim, que você não conseguia se mexer colado, assim, em torno de você, num corredor, assim, ó. Cara, aquela experiência foi marcante, assim. Daí, eu saí do templo, eram quase 7 da noite. Foram 3 horas e meia, quase 4 horas de carro. A gente chegou no hotel, era 11 horas, quase meia-noite. Daí o cara já começou a pedir um voucher, ele não tinha voucher para aquele hotel, e daí o guia começou a brigar com ele, daí o cara pediu para ver o quarto reboco caindo, banheiro escuro, sujo. Eu já tava com o meu ovo virado, eu falei pro guia, vamos embora agora, não fico aqui por dinheiro algum nesse mundo, vamos embora. Daí o guia ficou apavorado, né? Como é que a gente vai arranjar um hotel agora? Sei lá. Vamos se virar. Aqui eu não fico. Daí eu peguei e saí, pegamos o Google, listamos os hotéis da região e fui em vários. Daí encontramos um que era mais ou menos, eu entrei, a aparência estava boa, o banheiro estava bom, tá? Era meio kit, assim, mas parecia estar razoavelmente limpo. Daí fechei o negócio, entrei no quarto. A hora que eu levanto a roupa de cama assim, cabelo, né, cara? Ou seja, não param direito, só É, puxaram ali o negócio. é assim, eu Então, acho que depende não sei sim, se é a idade ou tal, acho que depende do nosso momento, vale você ir ficar em hostel, ficar em lugares mais baratos e tudo sim, certo. Eu acho que agora, assim, pelo menos os meus alunos, eles querem ter uma experiência da Índia e eles puderam, pelo menos é o feedback de quem foi sim. comigo, tipo, eles puderam ter a experiência toda da Índia, desde Toda a Índia. do Sim, negócio mais trash até o negócio sim, mais requintado. Então, assim, isso sim, foi muito legal. sim, Eu acho que essa é a minha sim, proposta sim. mesmo. E assim, uma diferença entre os hotéis de Rishikesh. O Hotel Taj, ele é incrível. Ele é o melhor. Olha, talvez o Lake Palace ou o de Jodhpur seja melhor, mas não sei, eles são São diferentes, né? diferentes, são Eu diferentes. gostei mais do Taj, que você tem um quarto virado para o Ganges, ele Aham. é É, incrível, para mim assim, a foi mais comida é impactante. incrível. Para mim foi mais impactante também. Mas tem pessoas que vão falar que é o Lake Palace, tem outros que vão falar que é Jodhpur, mas ele foi mais impactante. Mas ele tem um problema, ele é longe da cidade, né? Aham. São 40 minutos de carro. Sim, Então ele é um lugar que você vai para ficar, né? Seria legal ficar lá 4, 5 dias, assim, é, aproveitar do hotel, ir para a cidade passar o dia e concordo. voltar. Mas eu até teria É um colocado hotel mais que dias mesmo merece. nele. Sim. Essa foi uma diferença entre a viagem que eu fiz com você e a viagem que eu fiz com ele. Eles pegaram um hotel não tão bom, tá? Era um hotel, acho que eram 4 estrelas, em Rishikesh, chama Loham Ganges.
inicialmente fiquei preocupado com esse hotel, porque eu estava imaginando essa experiência que eu tive em Chennai, puta, ferrou. Hotel não tão bom em Rishikesh, puta, vai ser mulambento. Assim, ele não era totalmente limpo, tá? Banheira estava meio esquisita, mas eu não uso banheira. Mas a cama estava limpa, o chuveiro era bom, a paisagem era bonita, ele não tinha reboco caindo, as paredes estavam bem pintadas, estava limpo, tinha um bom ar-condicionado, principalmente quente, porque estava um frio de rachar, 3 graus, 4 graus, um frio de rachar, né? Mas ele era muito perto. Ele era muito perto. Dava 25 minutos de caminhada, porque ele ficava ali em Tapovan. Então era 25 minutos de caminhada do hotel para a cidade. Então isso dava muita mobilidade. Uhum. Então, daí você tem que pensar, né? Se você for para Rishikesh, se você quer o que vale mais a pena, quantos dias você vai ficar, o que você quer fazer em Rishikesh. Uhum. Tá? E daí você, se você quer ir para a cidade, você quer ir ficar visitando, você quer ir ficar nos ashrams, de repente esse Aloha no Ganges ele é uma boa opção. Tá? Não é um hotel chique, não é um hotel incrível, mas ele é uma boa opção. E ele é bonitinho, ele não é ruim. Uhum. Tá? Não é ruim. Ele não é incrível, ele é um hotel bom. Mas você quer uma experiência incrível nos Himalaias, sentindo o ar da montanha, um lugar que você pode praticar. Então você tem uma piscina com borda infinita ali, que dá ali no Ganges. Você pode sentar e meditar na beira do Ganges, ouvindo o som do rio, sem ninguém te incomodar, entendeu? Uma das melhores meditações que eu tive esse tempo todo foi naquela sua aula. Foi naquela aula, naquele lugar, naquela hora. Não sei porquê, mas foi lá. Eu fui mais fundo. Teve 2 lugares que eu fui muito fundo. Eu acho que naquela hora foi uma hora dos momentos que eu fui mais fundo. Então, vale a pena ir para o Taj. Tá? Vale a pena ir para o Taj. Daí você tem que ponderar na sua viagem que vale a pena, que é melhor. A partir de 2024 eu começo a pensar. Por enquanto ainda tô focado em Bali, mas eu vou pensar em 2024 eu começo a pensar no roteiro e tal. Minha próxima viagem é para Ilhabela, cara. Eu aluguei uma casa na Ilhabela, vou ficar um fim de semana lá. Milton, obrigado pelo bate-papo. Obrigado. Valeu, Borges. Saudade de você. Então, galera, se tiverem algum assunto especial aí que queiram que o Milton, que eu fale aqui, só mandar para mim inbox que a gente coloca como tema, tá bom? Daqui a 15 dias só, 15 próximo, dias. Né, Borges? Daqui 15 dias estamos juntos de novo. Tá. Preciso marcar um dia para conversar com você pessoalmente. Quando? Vamos marcar. Vamos almoçar juntos, tomar um café. Vamos. Pra gente eu te escrevo essa semana para ver algum dia para você esteja livre. Tá, combinado. Tá? Combinado. Milton, super beijo para vocês. Beijo para todo mundo que acompanhou, tá? Abração. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.